E aí pessoal, como é que vocês estão? Tá? A aula de hoje então é uma aula que eu gosto bastante, a aula de imunologia tumoral. Tá? A gente vai ver então alguns marcadores que podem ser utilizados então para detectação de tumor, que na verdade já são utilizados, né? Alguns alvos então que podem, né, já são também e que podem ser, né, no futuro alvos, por exemplo, de um fármaco, né, de um medicamento, de um tratamento, chamado, né? Que aí, como vocês devem imaginar, a questão de utilização do sistema imune para combater tumor é uma coisa que ela tinha começado há um tempo atrás, ela tinha meio que ficado em banho-maria, agora voltou a eclodir. Claro, com o corona meio que suspendeu todas as pesquisas, né, em relação a isso, se não todas, pelo menos uma boa parte, para focar no desenvolvimento de algum tratamento para a Covid. Mas logo que passar a pandemia, acredito que vou voltar, né, a pesquisar sobre o assunto, porque é um assunto de extrema relevância, né? Afinal de contas, né, quantas pessoas morrem, né, devido a tumores, né, hoje, nos dias de hoje. É um número bem alto, bem expressivo, então é de muita relevância e muito interesse descobrir tratamentos mais eficazes para no combate, né, a esse tipo de doença. Tá? Então, qual que é a diferença de tumor para câncer, pessoal? Tá? Tumor é qualquer anomalia que faz com que as células se dividem sem controle. Tá? Então, assim, qualquer divisão de células sem controle, né, uma proliferação celular sem controle que faz uma massa, é chamada de tumor. Tá? Agora, para ser, para ser chamado câncer, então ele precisa ser maligno. Como assim? Essa massa, né, tumoral, ela tem que ter capacidade de se desprender e de infectar outros tecidos, tá? Que é isso, é o denominado tumor maligno. Então, o que é o tumor maligno, então? É um tumor que ele cresceu no tecido e acabou se locomovendo, né, através do sistema linfático ou do sistema circulatório, e colonizou outros tecidos, tá? Aí a gente chama, aí ele é um câncer, tá? Em geral envolve metástase, né, que é justamente essa migração, tá? E quando entra metástase é um pouco difícil de tratar, pode ter o reaparecimento, tá? E então a gente vai ver como funciona mais ou menos isso e o que é utilizado da imunologia em relação ao câncer. Então, gente, o sistema imunológico ele é capaz de combater o câncer, tá? Ele, claro, não a maioria das vezes, né? Na maioria das vezes a gente não pode ser, porque tem uma teoria dizendo que, tipo assim, todos nós já tivemos células cancerígenas em algum momento, só que o nosso sistema imune conseguiu eliminá-las, por isso que a gente não teve o câncer, ou tumor, no caso. Mas, nos casos que progridem, né, o tumor progride para tumor e depois progride para câncer, é porque o nosso sistema imunológico falhou, né, em conter esse avanço, né? Mas sim, nosso sistema imunológico responde às células cancerígenas, tá? Aqui vocês veem então no carcinoma medular de mama e de pele, ó, as flechinhas vermelhas são os tumores, tá? A gente não pode falar melanoma maligno aqui é câncer, isso aqui é tipo você está se espalhando, provavelmente não veio desse tecido, se saiu multilateral de célula, tá? Mas aqui no carcinoma aqui, ó, medular, ó, então nós temos essas células aqui, ó, apanhado de células, né? Isso então são os tumores, tá? Em amarelo, essa névoa aqui de pontinhos roxos escuros são os linfócitos infiltrados, tá? São células do sistema imune então que estão tentando combater o tumor, tá certo? Então, a gente teve, tipo, só na década de 50 que nós tivemos, então, uma percepção do que nosso sistema imunológico ele atua no combate a tumores, tá? Antes disso, a gente não sabia como que era. Na verdade, antes disso, era difícil até definir tumor, né? A nossa ciência só avançou nesse sentido a partir da década de 50, 60 adiante, tá? E como é que foi feito isso, né? Como é que foi diagnosticado, então, que o nosso sistema imunológico tem relação com o combate ao tumor? Eles pegaram um camundongo, então, induziram um câncer nesse camundongo,
Tem algumas substâncias, então, que causam dano ao DNA, então, que faz com que aquelas células se tornem cancerígenas, tá? Eles utilizaram isso no camundongo. O camundongo, então, ele teve o tumor, né? Ele gerou resposta imune contra aquele tumor, né? Principalmente linfócito TCD8, tá? Que é o que a linha de frente para eliminar o tumor, porque essa aqui é o linfócito citotóxico, né? O que mata as células infectadas, né? No caso, ou tumores, no caso. Então, você tem o ratinho, desculpa, o camundongo, induz tumor nele. Beleza? Tipo, o tumor, ele gerou resposta, o ratinho se curou. Você pega, né, o tumor ressecado, né? Você pega o tumor, insere novamente no mesmo camundongo, por ele já ter uma resposta imunológica, né, de células de memória, células efetoras ali, não acontece crescimento tumoral, tá? Pega essas mesmas células tumorais e adiciona num ratinho que é gêmeo a ele, tem os mesmos genes, né, esses ratinhos de laboratório, eles são todos iguais, todos os genes são iguais dele. Então você tem o quê? As células tumorais, então, inseridas nas células tumorais nesse camundongo, tá? Esse camundongo possui, então, um crescimento tumoral igual aconteceu com o primeiro camundongo, só que foi pego, então, fizeram um transplante, então, das células CD8 no camundongo que teve o crescimento tumoral, o tumor erradicou. Com isso, então, a gente viu que as células CD8 elas são responsáveis pelo combate ao tumor também. Ele já sabia-se que ele é responsável, né, uma resposta contra vírus, né, ou bactérias intracelulares. Mas nesse experimento aqui foi comprovado então que devido, né, à presença do linfócito T, o tumor regrediu, tá, numa velocidade muito mais rápida do que iria fazer, né? Mostrou-se então que a célula CD8 então está responsável pelo controle do tumor. Tá? Só que às vezes falham, né? Que nem uma pessoa que morre de câncer é porque o sistema imune dela falhou em combater aquele câncer. Tá? E por que isso? Por que o nosso sistema imune acaba falhando em algumas vezes? Tá? Porque primeiro, o câncer, né, o tumor, ele tem mecanismo de evasão. Ele tem os mecanismos ali de dar o famoso perdido no sistema imune. Tá? Ele consegue evadir o sistema imune em algumas vezes utilizando de alguns mecanismos. Tá? Baixa imunogenicidade. Tá? O que é isso? O que é a baixa imunogenicidade? O câncer é uma célula própria, só que ele sofreu mutações ali em alguns genes que acabaram, né, fazendo com que elas proliferassem. Mas ela não deixa de ser, né? Apesar de várias mutações ali que acabam acumulando, a maioria das proteínas é as mesmas proteínas do tecido normal. Tá? E o nosso sistema imune ele é meio que treinado para não responder contra proteínas próprias, justamente para evitar o quê? Doenças autoimunes. Então, é difícil para o sistema imune detectar, falar, não, isso aqui é câncer, isso aqui não é, já que ambos têm proteínas muito parecidas. Tá? Então, a questão de imunogênica é justamente isso. As proteínas no câncer, elas geralmente não são imunogênicas, por quê? Primeiro, o que é imunogênico? É ativar o sistema imune. Tá? Gerar uma resposta do sistema imune. Isso é um antígeno, né, imunogênico. Tá? Então, ele tem baixa imunogenicidade. Por quê? Porque é muito parecido com proteínas próprias, e proteínas próprias, em geral, são de baixa imunogenicidade, justamente para você não ter uma ativação do sistema imune contra proteínas próprias, para não gerar o quê? Uma resposta autoimune. Tá? Então, por isso, né, um outro motivo, então, de ser tão difícil o sistema imune conseguir controlar o tumor. Tá? E também o crescimento rápido, né? A proliferação celular ali tá, tipo assim, ó, tá muito rápido no tumor, tá? O tumor ele tem uma capacidade de proliferação celular extraordinária, tá? Porque tudo que era freio ali, proteínas ali que eram para impedir a proliferação, tá mutado, ou tá inativado, ou tá, enfim. Então ele tá ali, ó, tá pior que coelho, só proliferando, tá? Então, com um crescimento tão rápido assim, é difícil montar uma resposta imune adequada, né? É aquele meme do tipo, fala 300, fala 300. Né? É o linfócito ter ali falando um ponto, tipo, são quantas células tumorais?
Fala 300, são mais de 15 mil, né? Porque é mais ou menos isso. A proliferação é muito mais rápida do que, né, dependendo do câncer, né? Ou dependendo do tumor, a proliferação é muito mais rápida do que o sistema imune consegue controlar. Mas igual, de qualquer forma, a existência de uma imunidade antitumoral específica indica que tumores devem expressar antígenos reconhecidos como estranho pelo hospedeiro. Então, mesmo cânceres que eles não, tipo assim, eles progridem, né? Tumores que progridem para cânceres, mesmo eles, você vai ter linfócitos ali presentes que vão estar reconhecendo. Pode não ser o suficiente para gerar uma resposta à altura? Pode. Então, às vezes, o tumor ele acaba, né, progredindo para um câncer, mesmo tendo o linfócito ali, CD8, tentando matar eles. Por quê? Porque a quantidade de linfócito é muito pouca, tá? Ou a gente não está tendo uma ativação do linfócito na velocidade que deveria ter, ou na quantidade que deveria ter, tá? E são vários mecanismos ali que vão estar envolvidos que não entende ao caso, porque é uma coisa um pouco mais complexa, né? Envolve mais imunologia básica, me gastar muito tempo. Mas eu acredito em mim, então, que vai ter linfócito ali, tá? Porque, assim, mesmo sendo proteínas próprias, algumas dessas proteínas são mutadas, né? Elas sofreram mutações, por isso que ela deixou de funcionar. Então, proteínas ali que impedem que a célula se reproduza muito rápido e de forma incontrolada, essa proteína vai estar diferente do que a proteína de uma célula normal, tá? Justamente, ela está quebrada, ela está, inativada. Então, ela sofreu alguma mutação ali que ela não está funcionando direito. Então, se o linfócito ver essa proteína, né? Pelo menos um pedaço dessa proteína ali, ele vai ver, não, peraí, esse pedaço aqui não está certo, não. Isso aqui tá uma coisa errada aqui, ela está mutada. Vai lá e gera uma resposta contra aquela célula. Então, sim, tem antígenos expressos em células tumorais que o sistema imune consegue reconhecer. São antígenos imunogênicos, tá? Só que são geralmente poucos, tá? E mesmo assim o tumor consegue dar seus miguezinhos para dar uma escondida nesses antígenos. Então, a primeira classificação dos antígenos tumorais se baseava no seu padrão de expressão, tá? Então, nós tínhamos antígenos específicos de tumor, que eram antígenos que eram encontrados só em células tumorais, tá? E antígenos associados ao tumor, que eram antígenos, então, que você tinha em células tumorais e em células normais, só que em células tumorais você tinha uma diferença, ou estava muito mais expresso ou muito menos expresso, tá? Mas essa classificação aqui, ela não é muito mais utilizada hoje em dia, tá? Hoje em dia, então, a gente utiliza mais a classificação de acordo com a sua estrutura molecular e a origem desses antígenos pelas células tumorais. Então, que esse antígeno está relacionado a que proteína, de qual tumor. Então, a gente classifica os antígenos tumorais mais em relação a isso, sua estrutura e sua origem, tá? A gente vai falar um pouquinho, então, sobre as principais classes de antígenos tumorais. Primeiro, produtos de genes mutados, tá? A gente vai ter, então, oncogenes, então, que são genes relacionados a tumores, e genes supressores de tumores mutados produzem proteínas diferentes das proteínas celulares normais. Então, aquilo que eu falei, pessoal. Você tem uma proteína lá no seu gene, bonitinha, funcionando, tá? Maravilha, sucesso. Tá? Vai lá, chega uma irradiação, off, um vírus, off, né? Chega, sei lá, um dano por estresse oxidativo, off, faz, né, uma mutação nesse gene, tá? Esse gene, então, ele acaba produzindo uma proteína diferente, tá? E essa proteína diferente, então, acaba sendo o quê? Podendo ser um antígeno tumoral. Pode ser, então, considerado um antígeno tumoral. Daí, de onde que está vindo essa proteína? É de um gene, pode vir de um gene, de um oncogene, tá? Gene supressor de tumor, tá? Que aqui é o seguinte, tipo assim, ó, o que acontece? Temos um oncogene e genes de supressor de tumor. Um oncogene mutado, ele vai acelerar o processo de divisão. Ele, um gene normal, ok, ele se divide de uma forma controlada. Esse gene chamado de oncogene, quando ele é mutado, ele acelera o processo de proliferação, tá? E o gene supressor de tumor,
Quando ele está funcionando, tá, quando essas proteínas estão, esses genes não estão mutados, né, as proteínas produzidas por esses genes estão funcionando, eles regulam a célula para falar, tipo, não, para de dividir. Você está achando que aqui é o quê? No caso da mãe Joana, vamos parar com isso aí. Tá? Ele vai dar uma segurada, ele fala, não, você não vai dividir, tipo, ele vai impedir que aconteça essa proliferação muito rápida da célula. Tá? Só que ele também é suscetível à mutação. Então, quando acontece uma mutação nesse gene, ele vai produzir proteínas que, tipo assim, vão, tipo, foda-se, divide aí, se vira, sabe? Tipo, ele não vai funcionar, tá? Então, mutações nesses dois tipos de genes fazem com que o quê? Tenha essa proliferação celular descontrolada, que é a principal característica de tumores, tá? Então, aqui eu explico mais ou menos nas imagens, mas a explicação bate com o que está escrito aqui na imagem que eu estou falando para vocês, tá? Das proteínas aqui, inibidora, tipo, proteína inibidora da divisão, daí proteína mutada não vai ser funcional, daí divide sem controle, isso aqui é o gene expressor tumoral. Enfim, então, é assim, ó, fazendo uma associação, tá? Uma mutação no gene, uma mutação em um gene, oncogene, tá? É como se fosse um carro com acelerador, tipo assim, ó, você põe um tijolo no acelerador, tá? Ele vai acelerar, não vai parar de jeito nenhum, tá? Uma mutação no gene supressor do tumor é como se você, além de você colocasse tipo a porra do tijolo, você arrancasse o freio do carro. Então o carro ele vai estar acelerando que nem louco e não vai ter como frear, tá? Então são esses dois tipos. Mutação no gene congênese, então seria o equivalente a tipo acelerar a replicação, né? Seria o equivalente a colocar um tijolo no acelerador. E uma mutação em um gene supressor do tumor as proteínas que iriam impedir com que esse gene, essas células se proliferassem descontroladamente, não vai funcionar. É como se você tirasse o freio do carro, aí ele só vai. Tá? E põe um Fiat, põe uma escada em cima aqui, aí você tem a metástase, né? Tipo, vai ter o super saiyajin dos cânceres, tá? Tá, não deveria estar fazendo piada com isso, pessoal. É um assunto mais sério, mais delicado. Mas é que eu fico mais intrigado ali pela parte molecular, assim. Às vezes eu acabo não pensando na pessoa que está tendo isso, que é horrível, sabe? Então, desculpem se eu faço alguma piada com relação a isso, mas não é piada com os pacientes que têm, com o que acontece na parte molecular. Mas eu vou tentar de maneira... tá. Então, alguns genes, então, genes mutados, genes oncogêneos, então, que são, né, geralmente, quando sofrem mutação, eles desencadeiam algum tipo de tumor, tá? Então, nós temos o RAS, tá? Um gene chamado RAS. Então, 10% dos carcinomas, então, humanos, têm mutações nesse gene, tá? É muito também comum em câncer pancreáticos, tá? E, assim, medicamentos, então... que tem como alvo a proteína EGFR, podem não atuar eficazmente no tratamento de cânceres com mutações no gene CRAS, tá? Então, o que acontece? Dependendo, se você tem uma mutação específica no gene CRAS, o seu tratamento não vai funcionar no tratamento de cânceres que tem alvo nessa proteína aqui. Por quê? Porque provavelmente esse gene CRAS vai estar produzindo uma proteína modificada em que o medicamento não vai funcionar nessa proteína. Tá? Então, por exemplo, se o médico lá vai indicar um tratamento para o paciente, se é um tratamento, né, alguma quimioterapia, algum tratamento oncológico, que tem como alvo essa proteína, por exemplo, eles vão sequenciar esse gene aqui, o gene RAS. Se vê que tem tipo, né, o HRAS, o KRAS e o NRAS. Se vê que tem uma mutação no gene KRAS, ele tipo, não passa, ele não vai dar esse medicamento porque sabe que não vai funcionar. Tá, aqui então é só aqui é um pedido de exame, então, tá aqui do Hospital Albert Einstein, né? Pode ver que, né, esse hospital aqui é um dos mais caros do Brasil, se não for o mais caro, né? Não, acho que o Sírio-Libanês é o mais caro. Mas assim, não é um hospital barato também, tá, pessoal? Aqui então, só mostrando então o pedido de exame, então, para verificar a mutação no gene CRAS. Gente, vou dar uma pausinha que deu sede.